Uma ótima tarde a todos, está no ar para todo o Brasil e países vizinhos, o Agricultura BR, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, pela Blue TV, pela página sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, a transmissão do canal do Boi, do Agrocanal, aquilo que você precisa saber para ficar bem informado é no sba1.com, também pelo Facebook do canal do Boi e muitas páginas, dezenas delas que levam o nosso programa, a quem eu sempre agradeço. E se você está no Paraguai, também nos acompanha pela Neo TV, sejam todos bem-vindos. A Agricultura BR traz para você informações e principalmente uma entrevista muito importante para falar a respeito de fertilizantes. E uma das questões que vão ficando é em relação, primeiro, a como que está o cenário agora, o setor, questão de logística, como que ela tem afetado, alguns números que têm sido apresentados em torno da importação de fertilizantes para o Brasil, a entrada de fertilizantes no Brasil, afinal, quais fertilizantes estão entrando e quais estão mais escassos. E para falar a respeito destes assuntos, eu vou conversar agora pela internet com Marcelo Melo, analista da Stonex, que participa do programa conosco ao vivo. Marcelo, sempre um prazer tê-lo por aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E Marcelo, trazendo primeiramente algumas atualizações em torno do mercado de fertilizantes, cenário internacional, como que neste momento a logística tem influenciado para os fertilizantes, principalmente em relação às aquisições, o preço e a chegada aqui no país. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a situação está muitíssimo melhor do que esteve. Nós estivemos conversando aí talvez há 2 meses atrás, a situação era crítica. E de lá para cá, apesar do conflito na Rússia seguir, ele, digamos, toda a logística está se ajustando, o volume de navios russos vindo para o Brasil subiu bastante, não está totalmente normalizado, mas está bastante adequado. Tivemos também no mês de abril e no mês de maio uma importação, um volume de carga entrando no Brasil, não apenas de origem russa, mas de outros países, muito grande. No caso de fósforo e de potássio, onde nós tínhamos problemas, o volume que entramos em abril e maio foi muito grande. Em abril foi o dobro do que entrou em abril do ano passado, e isso fez regularizar os estoques internos. Em paralelo a tudo isso, nós também tivemos, como nós já comentamos lá atrás, outras oportunidades aqui com vocês, nós tivemos vamos dizer, parte grande da demanda aí para a safra verão já está adequada, já foi negociada. Nós temos aí, talvez esteja faltando comprar ainda uns 20%, 25% máximo, que é a mesma situação que estávamos no ano passado, ou seja, também aqui estamos regularizados, porque em fevereiro estávamos muito atrasados, então foi feita essa compra. E no transcorrer dessa compra, foi feito o que a gente chama de uma racionalização das aplicações ou distribuição de demanda, que é uma palavra um pouco mais forte, porque os preços estavam muito altos, havia um risco iminente de falta ali para o segundo semestre. Então todo mundo realmente fez uma compra mais racional e diminuiu aí por volta de 20%, 25%, às vezes até mais, do consumo de fósforo e potássio. Então, isso junto, ou seja, importações mais altas, regularização do volume agora de navios vindos da Rússia e uma redução da interna fez com que a oferta encontrasse a demanda. Nós estamos numa situação bastante cômoda agora, sem nenhum problema nesse sentido. Marcelo, em torno dessas ações, primeiro a questão da demanda, que foi mais racional, como você acaba de nos explicar, e também em relação à melhora mesmo de um processo logístico. O quanto que essa demanda mais racional, ela atuou? Qual foi o peso dela em relação a esse momento melhor que é visível neste momento, não só no Brasil, mas também em outros países que demandam esse tipo de produto? Essa pergunta é interessante. Eu reputo como um dos fatores mais relevantes para que os preços tenham se acomodado e começado a baixar, não é? Então, se nós olhamos
olharmos o fósforo, ele caiu bastante. Nós estávamos com fósforo a $1.300, estamos agora a 1.100, então ele caiu bastante. E também quando a gente olha o potássio, estávamos a 1.200, agora também já caímos um pouco, estamos aí também perto de 1.000, 1.100 mais ou menos. Então, houve uma acomodação, não vemos uma tendência de alta de preços, acho que agora há estoques adequados para o mercado, mas também a gente não vê muito uma tendência de queda muito intensa daqui para frente, até agora a compra, vamos dizer, o início da safra verão, né, em setembro. Então, até de novo retomando logística, na verdade nós estamos com um problema interno muito sério, que obviamente todo mundo está acompanhando, que é o problema do petróleo, que não para de subir, está pressionando muito os preços locais, há toda uma discussão sobre ajuste de ICMS, sobre, enfim, está se trocando mais uma vez o presidente da Petrobras. Então, tudo isso está deixando o mercado inseguro, né? De certo modo. A Argentina esteve, eu não sou um especialista em petróleo, não estou falando aqui nesse sentido, mas eu digo, só acompanhando o jornal, nós vemos que a Argentina esteve na iminência de ter uma crise de, de diesel, né? E nós não podemos correr o risco de ter uma crise de diesel também. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você imagina se nós tivermos uma crise de diesel lá por volta de agosto, setembro, um problemaço, né? Então, com tudo isso, falando da logística interna, eu acho que todo ano também a gente costuma ter um nó logístico quando chegamos lá em setembro, outubro, de modo que eu acho que agora a melhor coisa a fazer é quem ainda não completou as suas compras para a safra verão, que o faça e que procure receber o produto, se possível, antecipadamente, não deixar para receber lá em setembro, que pode ser um problema, né? Essa seria a nossa recomendação agora, Fabiano. E, Marcelo, ainda falando sobre as questões, você falou que agora vai para o mercado, vai fazendo essas aquisições, e você acredita que mesmo agora com um cenário melhor, né, melhor, mas claro que não é como já vimos antes em relação a quem faz a compra, que faz a aquisição desses produtos, essas compras aqui, para quem demanda, precisam seguir dentro dessa racionalidade, essa nova formatação de planejamento de produção no Brasil? Eu acredito que sim, inclusive porque o preço ainda está muito alto. Ele cedeu, né, de modo relevante, mas ele ainda está muito alto. Então, o que, que acontece? É natural, o produtor rural, quando ele faz a conta que a gente chama da relação de troca, ela, no caso do nitrogênio para o milho, daí nós podemos falar da safrinha em um minuto, ela melhorou, nós estamos já na média dos últimos 5 anos, então a relação está adequada. Bastante boa, até, eu diria. Mas quando você fala ainda de soja para MAP ou de soja para potássio, as relações são bem ruins, elas estão muito deterioradas, né? Apesar dos grãos estarem num patamar alto de preço. Então, é natural que o produtor rural faça uma racionalização, use um pouco menos, né? Inclusive ele diminui o risco dele, se ele tiver uma quebra e se ele investir o que ele costuma investir em volume, com o preço muitíssimo alto, é um investimento grande, é um problema financeiro mais sério para ele. Então, eu acho que sim, deve continuar isso, sim. Marcelo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, essa situação que nós estamos vendo, né, que já foi pior, mas esse é um cenário que ele não se resolve, mesmo pensando no ano que vem, até pensando na próxima safra de milho, que vai ser cultivada com a colheita dessa soja, ela não se resolve. Esse cenário de ter esse tipo de planejamento, de ter esse tipo de atuação, ele deve seguir também para a safra de inverno, para a segunda safra brasileira. Pois é, na safra de inverno, onde você está falando principalmente da safrinha de milho, você está falando de nitrogênio, é muito difícil cortar a aplicação de nitrogênio. Então, esse conceito do uso racional é mais complicado, tá? Dá para fazer alguma coisa, mas ele é bem mais complexo.
E de qualquer maneira, até aproveitando esse gancho, Fabiano, o momento é um momento ideal para comprar. Os preços de nitrogenado chegaram a cair nos Estados Unidos 60%, no Brasil 55%, então a queda em ureia foi muito violenta. Na semana passada tocamos o ponto mais baixo e a gente acredita que agora nós vamos começar a subir. É sempre normal, a gente tem um rally no segundo semestre e nós estamos começando. Então a gente acredita que o momento de compra para safrinha é agora. É o melhor momento de compra de nitrogenados para safrinha. Agora, a continuação da sua pergunta, que é muito boa, e a safra do ano que vem, como é que vai ser e tal? É mais complicado, porque, na verdade, a nossa opinião é que o mercado agora vai entrar no que a gente chama num canal de baixa. Então, apesar, como eu estou falando, mas o nitrogênio vai subir forte agora. Mas apesar disso, ele não vai chegar nos pontos altos onde nós chegamos, ou seja, cada vez que a gente subir, o pico do aumento de preço vai ser menor que o pico anterior, né? E cada vez que nós cairmos, também o vale dos preços, ou seja, o quão profundo o preço vai chegar, também vai ser mais baixo que anteriormente. Então isso é o que a gente chama de um canal de queda, ou seja, onde os preços tendem a ser sempre um pouco menores do que anteriormente. Não é uma linha reta para baixo, ele vai sobe, desce, só que ele sobe menos, né, e desce mais. Então, nessa situação, eu não acho recomendável antecipar compras do ano que vem, apesar dos mercados estarem mais baixos. E, de novo, sim, você tem razão. Enquanto os preços estiverem altos e as relações de troca não forem adequadas, o melhor é fazer um uso racional da aplicação de fertilizantes. A gente já estava encerrando, mas eu recebi aqui uma pergunta da Marinês Vilela, que está participando do programa aqui conosco, e ela questiona a respeito de dólar. E o dólar ele vem com um cenário no qual ele é altista neste momento, por conta de taxa de juros nos Estados Unidos, e aqui no mercado doméstico brasileiro nós estamos em ano de eleição, e essa corrida eleitoral ela fica mais intensa logo mais. E corrida eleitoral no Brasil, naturalmente, ela traz um cenário de moeda, o real, mais enfraquecido frente ao dólar. Pensando nesse repique para esta safra, momento de fazer aquisição, parece que é esse mesmo, Marcelo? Então, de novo, se você pensa principalmente em soja, a ligação com o dólar da soja é muito grande também. Então, o que eu estou te dizendo é que é importante você se proteger do fertilizantes, comprar, já cedeu o preço do fósforo e do potássio, alguma coisa, e não tende a ceder muito mais daqui para frente até a safra verão. Então, e há problemas logísticos há um risco de termos problemas logísticos ali na entrega da safra. Todo ano temos alguma coisa, pode ser que esse ano seja pior, por esse problema do diesel, né? Então eu acho que nessa situação, considerando que o dólar já esteve mais barato e agora subiu, mas a soja também com isso também subiu. Então o importante é você administrar no mesmo momento essa situação, porque aí você sai do risco dólar. Esse é um problema de fato. Mas ao fazer isso simultaneamente, quando você tem essas culturas bastante ligadas com o preço em dólar também, você tem essa possibilidade de organizar dessa maneira. Tá certo. Marcelo Mello, obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você e toda a equipe da Stonex. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde. Conversamos com Marcelo Mello, falando aí sobre o mercado de fertilizantes. E olha, tivemos um final de semana prolongado nos Estados Unidos, tirando, claro, as negociações no mercado futuro com todos os tipos de commodities, mercado financeiro também sem referência. Você acompanha comigo agora como é que estão os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui uma reapresentação dos negócios desde a abertura das posições em queda nesta terça-feira, e a posição de julho agora registra recuo de 0,47% a $16,94 o bushel. Agosto, $16,12 o bushel, queda de 0,63%. Setembro, $15,41 o bushel, com recuo de 0,85%. E novembro, $15,24 mais 2 o bushel, queda de 0,86%. São os negócios que eu destaco com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago, com retomada dos negócios.
dólar comercial, falava com o Marcelo Mello sobre o dólar, a influência na compra de fertilizantes. Ele deixou um recado bem claro. Você vê aqui que o dólar ele recua bastante agora, mas ainda assim o patamar é alto. Vem com R$ 5,13 mais 3 a moeda norte-americana, com uma queda neste momento de 1,02% para a moeda neste momento em relação ao dólar, mostrando aí um cenário de queda nesta terça-feira, voltando com a referência dos Estados Unidos. Quando eu falo referência, significa que o mercado voltou, né? O mercado volta a operacionalizar, já que não tinha essa referência financeira desde a última sexta, né? Agora temos essa referência para o dólar. E para saber o que está acontecendo no mercado, eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior. Estou aqui com ele, cheguei perto aqui na tela, Walter Pulga Júnior. Referência norte-americana está trazendo aí queda para o dólar no dia de hoje, Pulga, mas quais são os outros fatores que estão fazendo a moeda ceder e como está o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, há no noticiário das agências internacionais, inclusive de jornais brasileiros, um sinal de que há um bom humor em todo o mercado internacional. Isso vai, lógico, aliviando aquele estresse dos problemas, particularmente que temos aqui no Brasil, um ambiente não muito bom para os negócios. E isso está ajudando o real, de modo que nós temos aí uma queda de quase 1% agora. A queda é um pouco menor, agora há pouco caía mais de 1%, chegou a cair mais, chegou à faixa de R$ 5,11 mais 80, abaixo de 5,12, neste momento está 5,13, queda de cerca de 1% aproximadamente, mas a perspectiva é de que nós tenhamos hoje o dólar perdendo valor frente ao real, independente do estresse que nós tivemos nos últimos dias com problemas aí na Petrobras, né? O aumento dos combustíveis e a perspectiva aí de problemas mais adiante. O fato é que nós temos, de outro lado, uma alta na taxa de juros, e essa alta já está ocorrendo. Veja, juro para janeiro de 2023, agora há pouco, já subia aí para 13,58%. Bom, estava a 13,57, já está 13,58. Para janeiro de 2024, subiu de 13,19% para 13,22%. E também subiram aí as taxas de juros negociadas no mercado futuro para 2025 e também para 2027. Resumindo, dinheiro está mais caro hoje. É o que sinalizam os negócios lá na frente. Não ocorre só aqui. Veja, nos Estados Unidos, as notas do governo negociadas para 2 anos subia um pouco mais, já se aproximava de 3,20%, estava na faixa de 3,20%, 19 já subiu para 20. A nota, né, o título Tesouro Americano com 10 anos de prazo, subiu de 3,23 para 3,28. Resumindo, o dinheiro está mais caro lá fora, está mais caro aqui também. Os investidores aqui no Brasil seguem acompanhando todo o tumulto causado aí pela Petrobras, porque há pressões tanto do governo federal como do Legislativo Federal, do Congresso Nacional, contra a estatal, depois do reajuste dos preços dos combustíveis anunciado na sexta-feira. O cenário até culminou, vamos lembrar, né, com a demissão, pedido de demissão do presidente José Mauro Coelho na segunda-feira. Essa decisão, lógico, levou a uma situação de emergência. O novo presidente, Caio Paes de Andrade, vai assumir o cargo em emergência até a realização de uma Assembleia Geral. Vai ser pavimentado o caminho para Caio Paes de Andrade. Já é mais um presidente da Petrobras que pede demissão depois de ser pressionado por conta dos aumentos dos combustíveis. Agora, a preocupação mesmo no mercado hoje está com a ata do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central. O Copom sinalizou que a inflação ao consumidor segue elevada, com uma alta disseminada e muito persistente, ou seja, não havia previsão de que estivéssemos nesse nível. A inflação de serviços e de bens industriais se mantém em alta e as recentes choques continuam levando aí a um forte aumento nos componentes ligados a alimentos e combustíveis. É o que diz um documento do Banco Central que traz mais detalhes sobre a alta dos juros básicos da economia na semana passada, que subiram, vamos lembrar, taxa Selic, de 12,75 para 13,25. Já há no mercado quem aponte que na próxima reunião em agosto teremos outra alta
mais meio ponto percentual, 0,50 ponto percentual, ou seja, nós subiríamos aí para 13,75% ao ano. E as previsões mais pessimistas já falam em juro básico na economia perto de 14% ao ano. O Copom notou que ocorreu, na verdade, uma deterioração tanto na dinâmica inflacionária de curto prazo quanto em suas projeções mais longas, ainda que, segundo alguns analistas, o cenário esteja cercado de incerteza e muita volatilidade. Resumindo, a inflação continua, preocupa o Banco Central e o que nós temos visto é dinheiro mais caro e o dólar ainda oscilando. Você lembrou muito bem, Fabiano, o dólar ainda está muito caro, acima de 5,10. É com você. Obrigado, Pulga. Boa tarde a você. Bom, eu vou dando sequência a essas questões. Você viu a questão do dólar, eu estava recebendo algumas mensagens de telespectadores a respeito do ponto de vista de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Já é muito visível, né, que a inflação vem muito alta no mercado interno, isso faz com que nós tenhamos uma taxa de juros mais alta e é cada vez mais, está no monitor esses 14% de taxa Selic no Brasil. Nos Estados Unidos, a taxa de juros sobe muito alta, subiu muito fortemente na última reunião do Banco Central norte-americano. E isso trouxe algumas críticas, porque os 0,75 pontos percentuais vieram muito forte, poderia até vir, mas em doses menores, caso fosse necessário. Para alguns economistas no mundo todo, e eu conversei com alguns colegas, isso pode trazer efeitos para a economia norte-americana e aí respinga no mundo todo. Segundo o economista-chefe da Drufford Mellon, tem um risco muito grande de recessão nos Estados Unidos ainda este ano com essa taxa de juros. E isso faz com que se tenha um respingo generalizado em outras economias, inclusive a do Brasil. Fala agora de soja, porque essa questão dos juros, do dólar, esse repique do dólar neste momento, faz com que soja venha agora para entrega em julho a R$ 200 a saca de 60 quilos. É o que nós temos agora de referência nos portos de Santos e Paranaguá, a R$ 200, de acordo com a Granos Corretora. Você observa que em relação àquilo que nós tínhamos na última sexta-feira, cede R$ 2,00 no Porto de Santos e cede R$ 3,00 no Porto de Paranaguá. Fala agora a respeito de tecnologia e principalmente seleção e trazendo para o produtor rural resultados melhores em relação à soja que é cultivada no campo. Para falar a respeito deste assunto, a repórter Kylie Rodrigues traz aí novidades e informações importantes para o sojicultor brasileiro. O assunto é sustentabilidade na lavoura de soja no Brasil. Sobre este tema, eu converso com o José Eduardo Vinck, que é pesquisador. José, como que está a situação da sustentabilidade envolvendo a soja? Já é realidade no Brasil. Isso. A sustentabilidade de uma lavoura, seja de soja, de milho, ela é um tema complexo porque envolve temas relacionados à preservação ambiental, à lucratividade do produtor e também aspectos sociais mais voltados para a produção de alimentos. Então foi nesse sentido que a equipe Field Crops, da qual eu sou integrante, lidera hoje um projeto a nível de Brasil intitulado Campeonato Soybean Money Maker, que é um campeonato que tem como objetivo calcular os níveis de sustentabilidade das lavouras de soja ao redor do Brasil. E a partir disso gerar parâmetros, né, para realmente dar um selo de qualidade e de sustentabilidade das lavouras de soja do Brasil, né, fornecendo subsídios aí para nós bater de frente aí com os importadores da soja brasileira, que dizem que a soja brasileira, né, muita parte dela não é sustentável. Então, nesse sentido, nós temos o Campeonato Soybean Money Maker, que hoje está em 10 estados brasileiros, onde nós quantificamos quanto que o produtor está ganhando de dinheiro, quanto que ele está sendo eficiente no uso de recursos, seja insumos ou recursos ambientais, como eficiência do uso da água, e também quanto de CO2 as lavouras estão emitindo ou sequestrando CO2 atmosférico. Então, esse é um projeto liderado pela equipe Field Crops, voltado para quantificar a sustentabilidade das lavouras de soja ao redor do Brasil. Tem como falarmos aí de alguns dados que vocês já apuraram aí nesse projeto? Sim, hoje ao redor do Brasil, o que nós conseguimos identificar? Que lavouras de alta produtividade, elas podem não ter uma sustentabilidade, mas as lavouras sustentáveis, elas, consequentemente, elas têm uma alta produtividade. Então, isso está atrelado.
Outro fator importante é questão ambiental. Um dos indicadores ambientais que nós utilizamos muito é a eficiência do uso da água. Nós identificamos que lavouras com uma alta eficiência do uso da água, ou seja, que conseguem produzir 6 kg de grãos por milímetro de água, né, elas são lavouras eficientes. Então esse é um indicador que nós conseguimos aí extrapolar para o Brasil inteiro como um bom parâmetro para o produtor verificar se ele está sendo eficiente ou não. É a eficiência dos águas. Se o produtor está conseguindo produzir mais do que 6 kg de grãos por milímetro de água, seja essa água vindo da chuva ou da irrigação, ele está sendo eficiente. Senão, ele está praticando algum erro de manejo na sua lavoura. Muito obrigada pelas suas informações. É a sustentabilidade no agronegócio, um caminho sem volta e que ajuda bastante aí a questão ambiental. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Falamos agora a respeito da política agrícola voltada para o cultivo. E aí, quando eu digo isso, você já lembra do Plano Agrícola Pecuário e o seu lançamento para a campanha 2022-2023. Há muitos debates, muitas discussões ainda em relação a recursos, a como que vão ser praticadas as taxas de juros controladas e que taxas serão essas e até data de lançamento. Mas quem nos traz os esclarecimentos e pontua o que está sendo discutido em Brasília é Berenice Leite, que participa do programa ao vivo. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, e a todos que nos acompanham. Eu falo direto aqui da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde estou acompanhando uma reunião onde os parlamentares, deputados e senadores discutem diversos assuntos voltados ao setor, inclusive o Plano Safra. Há uma grande expectativa para quando será o lançamento. No ano passado, isso ocorreu no dia 22 de junho, e vale lembrar que a vigência do Plano Safra 2022-2023 é a partir do dia 1º de julho. Então, temos aí apenas 10 dias praticamente pela frente. A gente sabe também que o Ministério da Agricultura solicitou um orçamento de 330 bilhões de reais, e no ano passado, os recursos disponibilizados para o plano foi na ordem aí de 252 bilhões de reais. Então, o Ministério da Economia está aí trabalhando e não tem sido uma tarefa fácil, até porque um dos entraves é a taxa Selic. Isso porque o governo, como a taxa de juros está muito alta, o governo precisa então disponibilizar, alocar mais dinheiro para então compensar essa diferença entre as taxas de juros do Banco Central e a taxa do Plano Safra, que é sem dúvida mais baixa. Inclusive, ontem o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Banco Central para discutir justamente esse assunto. Eu estou acompanhando aqui a reunião, assim que terminar haverá uma entrevista coletiva e, claro, nós vamos tirar todas as dúvidas e eu volto com mais novidades aqui para vocês. Fabiano? Obrigado, Berenice. Uma boa tarde a você, bom trabalho aí para toda a equipe do Canal do Boi na capital federal. A seguir na Agricultura BR, eu destaco o mercado do milho, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E você tem ainda a previsão do tempo no próximo bloco. E nós destacávamos nas edições do Agricultura BR desta última segunda-feira os números da Pátria Agronegócios em relação ao andamento da colheita de milho no Brasil. A colheita ela vem acelerada com o estado do Mato Grosso com liderança absoluta, trazendo aí um avanço muito forte, fazendo com que a média nacional alcance 14,72% da área colhida. É a colheita mais rápida da história no Brasil, mas também que vai mostrando algumas questões importantes, como alguns problemas que são ligados à produtividade no estado do Paraná, principalmente ligados a doenças. Você vai acompanhar agora como é que está a previsão do tempo para as áreas que estão colhendo em todo o Brasil com a Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. Até a última sexta-feira, Fabiana, a colheita da safra de milho no Brasil atingiu 14,72% da área cultivada. Esse valor representa quase o dobro do índice histórico médio para o período. Esses são dados levantados pela Pátria Agronegócios.
Inclusive, a colheita está bem avançada em relação ao ano passado. E no Centro-Oeste, o tempo aberto e sem chuva tem sido favorável para essas atividades de colheita. Mato Grosso está liderando os trabalhos com mais de 25% da área já colhida. No Sul, o destaque desta semana é a passagem de uma frente fria nesta terça e quarta-feira sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que acaba espalhando aí chuvas fortes, com temporais severos, risco de granizo, descargas elétricas e também ventania. E essa chuva vem volumosa, especialmente no norte gaúcho, com valores em torno dos 80 milímetros, sendo que hoje e amanhã serão os dias mais chuvosos. E olha só, o Paraná é o maior produtor do cereal no Brasil, com cerca de 50% da produção nacional, de acordo com o DERAL. Neste ano, houve aumento de 2,9% na produção do grão. Agora, no Sudeste, a semana será marcada por tempo seco, o que é típico do inverno. A umidade do ar cai no interior da região, com valores entre 20% e 30%, no interior de São Paulo e no oeste de Minas Gerais. Em contrapartida, há um excesso de chuva que tem prejudicado e alagado áreas de canaviais no leste nordestino. E a chuvarada, claro, volta a aumentar nesta semana no leste do Nordeste. A previsão mostra acumulados entre 50 e 70 milímetros entre Natal e Aracaju. No Cealba, valores ficam em torno dos 30 milímetros. Já o interior da região se prepara para o período de estiagem, como Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia, com baixa umidade do ar e do solo, favorável apenas às atividades de colheita e preparo de solo. No norte, destaque apenas para Roraima e norte do Amazonas, com chuva volumosa. E olha só, Fabiano, o inverno, que começou hoje às 6h14 da manhã, horário de Brasília, ainda será influenciado pelo fenômeno Laninha, o qual tende a diminuir a chuva no sul do país. Por isso, percebemos um desvio na precipitação que é previsto ao longo da estação, com volume de cerca de 50% abaixo do normal, considerando a estação como um todo. Já as áreas verdes indicam chuva acima da média, também consequência do Laninha. Previsão de chuva em torno de 40 e 50 milímetros acima da média na costa nordestina e no norte. O tempo seco é característico da estação e predomina no interior do país. Fabiano. Obrigado, Paloma. Desculpa, obrigado, Julian, a Paloma também, que está participando do programa conosco. Obrigado pela participação. Por aqui o Agricultura BR segue. Agora eu trago em destaque como é que está essa colheita no estado do Mato Grosso. Mato Grosso foi a primeira a semear soja, também automaticamente a colher a oleaginosa e começar a semeadura do cereal. E o milho por lá alcança já a média de 25%, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola e basicamente todas as empresas privadas que vão apontando números entre 24% e 26% no Mato Grosso. A reportagem é de Valdir Pacheco. Olá, a colheita do milho segunda safra continua avançando no estado de Mato Grosso, principalmente aqui na BR-163. Eu converso agora com Hernani Clay, da consultora de commodities, que vai nos falar quantos % já tem colhido aqui na região. Hernani, obrigado aí por aceitar a nossa equipe. Como é que está o desenvolvimento dessa colheita? Olá, Pacheco, é sempre um prazer estarmos juntos. A colheita do milho está avançando, né? O tempo está permitindo que a colheita seja realizada de uma forma bem tranquila. Algumas regiões do estado já se aproximam de 40% da colheita, mas de uma forma geral, a média a nível de estado, em torno de 25% da colheita já realizada para o milho segunda safra. Em algumas regiões, como o corredor da BR aqui, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop, os produtores investem mais em equipamentos, plantam áreas maiores e, consequentemente, essa região está mais adiantada, né? Exato. Essa questão da velocidade da colheita, vamos dizer assim, ela se justifica exatamente por isso, né? O avanço em termos de tecnologia, maquinários de tecnologia avançada, em termos de capacidade de colheita, tamanho, né? Isso ajuda muito na velocidade da colheita. Preço.
Quantos por cento já foi comercializado até agora desta safra e qual é o preço que está sendo praticado aqui na região? O milho segunda safra, a estimativa de 58% já comercializado, né? Nós tivemos aí um momento bastante volátil em termos de cotação lá na Bolsa de Chicago e, consequentemente, aqui para nós no interior do Brasil. E esse advento também da questão do câmbio, que interfere diretamente na formação do preço do milho, da soja também. Então, conforme essa volatilidade foi acontecendo, os preços foram também oscilando e o produtor, conforme teve oportunidade, ele foi travando parte das suas vendas. Nós temos aí milho de R$ 80 comercializado, milho de R$ 65 e hoje, com essa alta novamente do câmbio, em torno de R$ 70 é o que está girando o preço na região. Hernani, é sempre aquela mesma história todos os anos, né? Agora é um interregno, né? Está colhendo o milho, mas ainda tem muita soja estocada, né? Com certeza, com essa quantidade já colhida, já vai começar a ter milho céu aberto aí por falta de armazenamento, que é o grande gargalo aqui dos produtores na região, essa falta de armazenamento. Exato. Hoje considera-se 80% da safra de soja disponível, que já foi comercializado, né? Teria, teoricamente, 20% ainda armazenado nos armazéns. Nós estamos vindo aí com uma safra de milho com indicações próximas a 40 milhões de toneladas a serem colhidas. Nesse momento, apesar de ser um início de colheita, nós já estamos vendo em algumas regiões os armazéns depositando, colocando milho para fora por falta de espaço. Há também a questão logística, um gargalo de transição nos portos, né? A questão da entrega da soja ainda, a exportação da soja, começa a questão da cultura do milho, as entregas do milho no porto. Então, é um período bastante delicado em termos de armazenagem e é o que a gente já está vendo, né? Como outros anos também, já está tendo milho para fora dos armazéns na região. Hernani, essa questão da logística, né? Grande parte dessa produção aqui do médio norte e norte do estado é escoado por Miritituba, né? Pelo estado do Pará. Exato. Como é que está essa questão? A estrada está boa para lá? Está tudo normal? Pelo que nós estamos conversando aí com algumas transportadoras e até alguns motoristas mesmo que a gente encontra nas fazendas, a estrada ela está bastante dificultosa, já está tendo muito buraco, né? O pessoal tem falado sobre isso bastante e além de tudo isso, o que mais pega, a gente teve agora esse advento do aumento do custo, né? Principalmente por causa dos combustíveis, que interferiu muito na questão do frete e mesmo assim não está fechando a conta para o pequeno transportador. A gente vê algumas transportadoras com caminhões parados no pátio, então isso dificulta bastante. Esses são os maiores gargalos do estado, que é um dos maiores produtores de grãos do país, né? Armazenagem e logística para escoar toda essa produção. Hernani, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço, estamos à disposição. Obrigado. Acabei de conversar com o Hernani Clay, consultor de commodities aqui na BR-163, no estado de Mato Grosso. De Sinop, Valdir Pacheco. Um grande abraço ao Valdir Pacheco e, claro, ao meu amigo Hernani Clay, que trouxe as informações aí, principalmente relacionadas ao mercado do milho. E eu sigo falando de mercado de milho agora, mercado futuro brasileiro, é a B3 com cereal, registrando aqui, devolvendo as altas dos últimos pregões. Olha que temos queda agora acima de 2%, posição de julho, R$ 89,72 a saca, queda de 2,30%, setembro, R$ 92,57 a saca, queda de 2,39%, novembro, R$ 94,90 a saca, queda de 2,51%, e janeiro, R$ 97,46 por saca, queda de 2,65%, são os negócios com milho no mercado futuro nacional.
Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha aqui queda forte para o milho, né? E aqui já explica até um pouco o recuo aqui no país também. Nós temos queda bem expressiva para milho negociado nos Estados Unidos. Julho, 7 dólares e 66 centes mais 6 o bushel, queda de 2,26%. Setembro, 7 dólares 15 centes o bushel, queda de 3,08%. Dezembro, 7 dólares 6 centes mais 6, queda de 3,32%. E março, 7 dólares 11 centes mais 4 por bushel, queda de 3,23%. Portanto, recuo forte hoje para milho em Chicago, depois de um final de semana prolongado com o feriado norte-americano desta última segunda-feira. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco o assunto por aqui é café e você vai ter em destaque como é que vem os negócios com arábica, com robusta, tem a participação ao vivo do Haroldo Bonfá e muito mais. Eu vou para o intervalo e volto já. O assunto por aqui na Agricultura BR agora é o mercado do café arábica. Vamos conversar um pouco a respeito da retomada, principalmente dos negócios internacionais, depois de termos esse final de semana prolongado lá nos Estados Unidos, com o feriado desta última segunda-feira. Para falar sobre o mercado, eu vou conversar com o Haroldo Bonfá, que participa ao vivo conosco. Haroldo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E temos uma retomada de negócios em alta, Bonfá. Ao que se deve isso, né? Como que o mercado, neste momento, vai racionalizando as informações? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bem, como você bem disse, o feriado de segunda-feira em Nova York, em todos os Estados Unidos, provocou aí uma reação forte agora na terça, né? O mercado subiu muito, já subiu 700 pontos, agora nós estamos com 500 pontos de alta. Isso tem vários fatores. Primeiro, ele vem o mercado estava digerindo todo esse aumento de taxas, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, e como que isso vai refletir, inclusive, na sua posição de consumo. O mercado, a princípio, recuou bastante e agora, por exemplo, as bolsas lá fora, nos Estados Unidos, né, estão subindo. O que isso quer dizer? Que existe aí um fator econômico positivo de consumo que pode estar fazendo trazer esse aumento aí de volatilidade de novo no café arábica. Temos também uma frente fria, né? Hoje, como já foi mencionado no programa, se iniciou o inverno e, com isso, já a temporada de noites frias aí estão por vir. Tem uma chegando aí no começo de julho, o pessoal está um pouco assustado, é um pouco cedo ainda para falar, mas isso já refletiu no mercado. E o nosso glorioso real, né, caindo aí 1% agora, ele já chegou a cair mais ainda durante o dia, e isso a gente sabe que essa inversão, quando o real cai, Nova York sobe. Essa é uma correlação invertida bem comum. Então, todos esses fatores aí ajudaram o mercado de Nova York a dar essa subida aí bem repentina hoje, terça-feira. Vamos falar até, daqui a pouco eu vou dar sequência até nessa fala, que você comentou essa inversão, né, que é tão tradicional quando nós temos alta ou queda para o dólar, como é que se comportam os investidores em Nova York com café. Aí nós temos um país, que é o Brasil, que é absolutamente o maior produtor e exportador do mundo. Outros mercados, né, quando você tem essa alta do dólar, por exemplo, se o dólar estivesse subindo, comparando com soja, por exemplo, o cenário seria ainda mais positivo para o produtor brasileiro. O cafeicultor é um dos poucos que, quando tem esse cenário, acaba que não aproveita tanto essa situação, já que acaba tendo uma compensação caso o dólar estivesse subindo. Não é isso, Bonfá? É isso, e existe aí uma cultura infeliz dizendo que você tem sempre oportunidade. Claro que tem sempre oportunidade. Mas o que nós recomendamos é que quando fechar o negócio, quando você tiver o seu preço de venda com o seu dólar e com Nova York,
alinhado dentro das suas expectativas, que você feche um pouco dos seus negócios, né? E você pode fazer isso de maneira independente. Você pode travar o dólar futuro quando você achar que isso é um número que bem interessante, e o mesmo acontece com a Bolsa de Nova York. É um pouco sofisticado, mas eu acho que o nosso produtor está bem alinhado com isso e tem muitos parceiros aí que ajudam ele a fazer essa conta e fazer também esse posicionamento, que é super importante para você ter aí estabilidade com segurança para suas vendas futuras. Haroldo, pensando agora também aqui em alguns momentos, né, algumas questões internacionais, nós estamos tendo alguma fluência em relação à logística, principalmente no leste europeu, começou a ter alguma fluência, essa fluência ela acaba sendo impactando positivamente, por exemplo, o abastecimento de fertilizantes aqui no Brasil e também a outros países. Como que este cenário, talvez, né, que vai apontando para uma logística um pouco mais destravada, um cenário um pouco menos caótico, que é o que nós estávamos vendo, como é que isso influencia o mercado do café? É super importante todos esses comportamentos, né? Primeiro, ele traz segurança em termos de abastecimento futuro para você se programar e ter produtos para você implementar na sua lavoura. Não só café, né? Você falou há pouco sobre soja, milho bastante, então o Brasil é muito dependente desses implementos, desses fertilizantes, herbicidas, etc., para ter essa produtividade tremenda para abastecer o mundo, né? A Ucrânia ficou sem fornecer, a Rússia está com problema de abastecimento para exportar, e com isso o Brasil pode ocupar posições aí muito importantes. Isso nos ajuda demais. Você tem outros componentes, né, como também foi mencionado aí na reportagem anterior, sobre o problema de logística. Nós temos o nosso diesel extremamente caro, né? O petróleo ele não tem ajudado a gente, ele chegou a bater 120, hoje ele está na casa aí dos 115, mas é muito alto um petróleo desse, que por sua vez vai refletir em todos os custos. No entanto, temos aí chances sim de que o mercado interno, o preço do mercado interno do café arábica está relativamente, ou está bem razoável. Nós estamos falando aí R$ 1.300 uma saca, por exemplo, no Cerrado, né? E isso tem tido estável mesmo com a entrada da safra, né? Isso dá um alento aí para o produtor, não é um número ruim, né? Não sabemos o futuro, mas agora, neste momento, eu acho que dá sim para ele trazer um dinheirinho aí para casa e com isso se programar aí para o futuro que virá, né? Que nós não sabemos bem como que ele vai ser. Haroldo, podemos falar neste momento de expectativas de preços para a arábica aqui no Brasil? Temos ali algumas questões que são climáticas, são os riscos que nós temos naturalmente sobre as áreas de lavoura, mas hoje nós podemos enxergar o mercado talvez de uma maneira mais sólida, até para tentar trazer aí alguma referência sobre o que nós teremos de negociação nos próximos meses? Então, eu acho que isso reflete muito essa distância que existe entre uma previsão de safra do governo americano, né, que é o USDA, que deu com 64, né, com o governo brasileiro, né, com a Conab. Essa diferença, nós estamos falando aí de quase 10 milhões de sacas, é muito impactante em termos de oferta e demanda mundial, ou seja, quanto que o Brasil vai ter de café disponível para vender e cumprir com seus compromissos, né? O mercado está apostando que com esse atraso da colheita, com o problema de seca que nós tivemos, e agora com essa entrada realmente de números importantes de café, isso possa fazer com que no futuro tenhamos preços mais altos. Por quê? Porque podem não ser suficientes para atender toda a expectativa de mercado. Então, há necessidade, sim, de se organizar, pode, sim, ter aí preços mais altos. Nós estamos falando hoje de mercado 2,30, bateu 2,33, etc. E tem gente aí apostando fácil no 2,50 para Nova York, né? Ou seja,
chances são que tem, assim, aumento e vai depender muito aí de uma série de componentes, né? Repito, o mais importante é que cada produtor, cada trader tem a sua visão de quanto que ele pode vender e como que ele vai ser remunerado por isso. E dentro dessa logística, se organizar para cumprir seus compromissos, que é muito importante. Tá certo, Haroldo Bonfá, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Estamos às ordens e desejo aí uma excelente colheita para todos, com muita seriedade e responsabilidade. Abraço. Grande abraço, obrigado pela participação mais uma vez. E olha, café arábica vinha em alta em Nova York. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios. Vem com alta, a alta é forte, né? Como o Haroldo destacava. Nós estamos aqui com a posição de julho em $2,35 a libra peso, com alta de 3,22%. Setembro, $2,33 mais 80 a libra peso, alta de 2,81%. Dezembro, $2,32 mais 30, alta de 2,65%. Março também com $2,30 mais 30, com alta de 2,53%, negócios em alta com a arábica nos Estados Unidos. A Agricultura BR traz em destaque agora o café robusta negociado em Londres. Veja comigo como é que vem as posições, em alta também. Posição de julho com $2.088 a tonelada, alta de 1,16%. Setembro, $2.101 a tonelada, com alta de 1,15%. Novembro, $2.091, alta de 1,06%. E janeiro, $2.077, com alta de 1,16%. São os negócios com robusta, referência para o Conilon no Brasil. E agora nós vamos trazer um recado imperdível do Adriano Faleiros aqui no Agricultura BR. E você sabe, quando ele participa por aqui é porque vem coisa boa. Olá, Adriano! Obrigado, Adriano. Um grande abraço a você. Olha, vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Agricultura BR de volta. E agora o assunto por aqui é algodão. Olha, falando das grandes áreas de produção no país, no estado da Bahia há algumas preocupações em relação ao clima, principalmente por conta das áreas produtoras terem passado, ou estarem ainda de certo modo passando, por um momento de estar aí com 15, 16 dias sem chuvas ou sem chuvas expressivas sobre essas áreas. E aí nós estamos de olho juntamente com o cotonicultor baiano. Aproveito para falar também sobre a produção de algodão no estado do Mato Grosso, que tem apresentado cada vez mais resultados expressivos, assim como a cotonicultura nacional. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é o repórter Valdir Pacheco. O vigor da maior parte das lavouras mato-grossenses de algodão é animador para os cotonicultores e promete bons rendimentos. A interrupção prematura das chuvas não deve comprometer significativamente a safra 2021-22, mas pode contribuir para retrair a produtividade em locais específicos, sobretudo em lavouras semeadas fora do período recomendado ou implantadas em solos com baixo teor de argila. No 9º levantamento da safra 2021-22, divulgado recentemente pela Conab, o destaque foi para Mato Grosso, que produzirá mais de 73% do algodão nacional em caroço em 2022. Com toda essa superprodução, não há indústria de fiação ou tecelagem instaladas no estado, mas em vários municípios há descaroçadoras.
A área nacional cultivada com algodão é de 1.600.000 hectares e superior em 16,8% se comparado com a safra anterior, que foi de 1.370.000 hectares. A produtividade prevista saltará de 4.103 quilos por hectare para 4.247 quilos, com crescimento de 3,5%. No estado, a área com a pluma sobe de 961.000 hectares para 1.140.000 hectares, um aumento de 18,6%. A produtividade da pluma nacional esperada é de 1.759 quilos por hectare, superando em 2,2% a anterior de 1.721 hectares. A safra brasileira será de 2.815 mil toneladas, com desempenho de 19,3% acima ao anterior, que foi de 2.359. Em Mato Grosso, a produtividade da pluma prevista pela Conab é de 1.741 quilos por hectare, o que corresponde a 3,5% acima do que os 1.682 registrados no ano agrícola passado. O algodão é um dos principais itens da pauta de exportação mato-grossense. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, o primeiro bimestre deste ano, as exportações de algodão de Mato Grosso alcançaram 520 milhões de dólares, ficando em segundo lugar no ranking da balança comercial, que é liderado pela soja, com 1 bilhão e 800 mil dólares no período. O segundo produtor nacional de algodão em pluma é a Bahia, com 577 mil toneladas, seguida por Goiás, com 49 mil toneladas, Minas Gerais, 46 mil, Mato Grosso do Sul, 42 mil e São Paulo, com 13 mil toneladas. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas na nossa terceira edição, com fechamento de mercado e sempre entrevistas importantes para o seu negócio. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até lá!